Olá, sou a professora Cláudia Costa. Vou falar-vos de gráficos mais uma vez. Já tinha gravado este vídeo, mas depois ao revê-lo achei que seria talvez adequado complementá-lo com algumas informações, até porque encontrei uma pequena gralha naquilo que disse. Os gráficos estão enquadrados na física do 11º ano, no primeiro subdomínio, tempo, posição, velocidade e aceleração. O conteúdo deste vídeo vai pegar nos gráficos de posição de tempo e velocidade de tempo e vou abordar o sentido de movimento, repouso, inversão de sentido, deslocamento e distância percorrida, velocidade instantânea, os diferentes tipos de movimento e terminar com a aceleração instantânea. Para abordarmos a questão do sentido do movimento, repouso e inversão de sentido, vamos ver como é que isto é possível de analisar nos dois tipos de gráficos. Para podermos interpretar o sentido do movimento, quando temos uma trajetória, é preciso que esteja definido qual é que é o referencial que vamos utilizar, no fundo, a origem determinada para identificar qual é que é o sentido arbitrado como positivo ou negativo. Num gráfico, esse processo está um pouco mais facilitado, porque basta analisar, no caso do gráfico posição-tempo, o eixo dos y e identificar onde é que está o zero, a origem, para cima desse valor sentido positivo, para baixo sentido negativo. O que é que eu quero dizer com isto? Nestas condições, se nós tivermos um movimento no sentido positivo, as posições têm que aumentar com o tempo. Se tivermos sentido negativo, elas vão ter que diminuir. Então, no exemplo que eu deixei aqui em baixo, o corpo parte da origem do referencial, podia não acontecer desta maneira, e reparem que as posições estão a diminuir no decorrer do tempo. Nesta circunstância, ou neste intervalo de tempo, temos aqui um deslocamento no sentido negativo. Após o tempo 1 segundo, tem um aumento das posições até t igual a 3. Em todo este processo, o sentido de movimento é positivo. E a partir do t igual a 3, como eu volto a ter uma diminuição das posições com o tempo, volto a apresentar um sentido negativo para o movimento. É preciso ter aqui alguma cautela porque, mediante o sentido do movimento do corpo, isso também vai determinar se o valor algébrico do deslocamento é positivo ou negativo. Portanto, se o corpo se desloca no sentido positivo, o deslocamento, que é dado por ΔR, também tem que ter um valor positivo. Se o sentido do movimento for negativo, o deslocamento terá um valor negativo. Vou deixar aqui pequenininho este do lado esquerdo, que é um intervalo mais pequenino. O que é que muda no gráfico velocidade em função do tempo? O sentido vai ser identificado mediante o sinal associado ao valor algébrico da velocidade. Se a velocidade é positiva, o deslocamento é positivo. Então, muito rapidamente, se eu analisar aqui de T1 até T3, a velocidade tem sempre um valor positivo. Então, nessas condições, o sentido do movimento é positivo. A partir de T3 até T6, a velocidade tem um valor negativo, então o sentido do movimento é negativo. Portanto, basta analisarmos o valor algébrico, o sinal associado à componente da velocidade, para determinar o sentido. Cuidado, quando os gráficos estão aqui na velocidade igual a zero, já representa outra coisa. Estamos a falar de um repouso, ou uma situação de repouso. Precisamente nessas condições, para identificarmos quando é que o corpo está em repouso ou quando é que ele inverte o sentido, os gráficos também nos permitem fazer essa determinação. Então, se a posição do corpo não sofre nenhuma alteração no decorrer do tempo, portanto, temos uma reta horizontal, isso significa que aquele corpo está em repouso. E pode estar em repouso em qualquer posição, não tem que estar na posição 0 metros. Desde que eu tenha uma reta horizontal, uma reta paralela ao eixo do X, o corpo estará em repouso. Se eu olhar para o gráfico de velocidade em função do tempo, o repouso é determinado por uma velocidade nula. Então, sempre que durante um certo intervalo de tempo a velocidade for zero, eu tenho uma situação de repouso. Como é que fica a inversão de sentido? No gráfico posição-tempo, a inversão de sentido acontece sempre que o movimento altera o seu sentido. Basicamente, se o corpo for do sentido positivo para o negativo ou do negativo para o positivo, eu vou ter uma inversão de sentido. Basicamente, nos gráficos é procurar os máximos e os mínimos. Já vamos ver. No gráfico de velocidade em função do tempo, a inversão de sentido é um pouquinho diferente. O nosso gráfico tem que cruzar
o eixo dos tempos, mas tem mesmo que atravessar o eixo horizontal. A velocidade tem que passar de positiva a negativa ou de negativa a positiva. Muito rapidamente, no gráfico de posição-tempo que nós definimos há pouco, quais é que eram os sentidos do movimento, negativo, positivo e volta a negativo. Portanto, eu tenho aqui duas inversões de sentido. Por um lado, o movimento passa do sentido negativo para o sentido positivo. Está aqui. Inversão de sentido. E aqui em cima, outra inversão de sentido. O corpo desloca-se do sentido positivo para o sentido negativo. Neste gráfico não se identifica nenhuma situação de repouso. Para eu ter repouso, eu precisava encontrar um gráfico de posição em função do tempo, onde se identificasse uma linha horizontal. Portanto, este bocadinho aqui representa o repouso. Este repouso pode estar em qualquer posição, ou aqui num determinado valor acima de zero, ou em cima do zero, ou nas posições negativas. Tanto faz, desde que eu tivesse a linha horizontal. Já no gráfico velocidade-tempo, se eu considerar o repouso, eu só vou ter repouso neste bocadinho aqui. Reparem que o repouso é determinado quando a velocidade é zero. Estarmos em repouso implica estar parado, tendo em conta o nosso referencial. Então a velocidade tem que ser zero. A partir daqui do T1, eu vou ter sempre valores diferentes da velocidade. Então não volta a haver repouso. O que é que acontece com a inversão de sentido? Se há inversão de sentido cada vez que o corpo passa do sentido negativo para o positivo ou do positivo para o negativo, isso só vai ocorrer aqui no T3. E porquê? Só colocar aqui inversão de sentido, porque o corpo desloca-se inicialmente até T3 no sentido positivo, porque a velocidade é positiva, e depois de T3 no sentido negativo, porque a velocidade é negativa. Então reparem que em T3 eu vou ter essa alteração ao nível do sentido. É em T3 que ocorre a inversão. Então, sempre que o gráfico cruza o eixo do X, tem uma inversão de sentido. Atenção, porque até T1 não há cruzamento do eixo. A velocidade ou o corpo permanece na velocidade igual a zero. Em T6 atinge a velocidade igual a zero. Eu não sei o que é que acontece a partir de T6. Então, se eu não sei, não posso dizer que ele ficou parado, nem que ele inverteu o sentido. Depende da situação que ocorrer. Portanto, já nos ultrapassa, não temos acesso a essa informação. Este tipo de gráficos permitem-nos ainda identificar o deslocamento e a distância percorrida. Vamos ver agora como é que isso é feito em cada um. Ao nível do deslocamento, quer pretendamos um deslocamento parcial ou um deslocamento total, a expressão para o cálculo é sempre a mesma. No fundo, o deslocamento é uma grandeza vetorial, aqui só vamos calcular a componente escalar. Portanto, vamos saber o valor algébrico do deslocamento. Esse valor algébrico é dado pela posição final menos a posição inicial. Não esquecer que eu posso ter aqui um valor positivo ou um valor negativo consoante o sentido do movimento. Se o sentido for positivo, o deslocamento será positivo. Se o sentido for negativo, o deslocamento será negativo. O que é que acontece no gráfico de velocidade em função do tempo? O deslocamento calcula-se de forma completamente diferente. Eu já vou precisar de um extra, porque o deslocamento é dado pela área acima ou abaixo do gráfico. Então eu preciso reconhecer aqui como calcular as áreas. As formas geométricas mais comuns correspondem à área do triângulo, base vezes a altura sobre 2. A pressa é realmente inimiga da perfeição. Se eu tiver um retângulo ou um quadrado, posso fazer comprimento vezes largura. Se eu tiver um trapézio, eu vou fazer base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Podem combinar as expressões que entenderem, normalmente estas são as mais usuais de aparecer. Então, neste sentido, eu tenho que ter algum cuidado, porque o que acontece aqui é que se eu quiser o deslocamento num determinado intervalo de tempo, já não posso aplicar a expressão que tenho aqui atrás, porque eu não tenho acesso às posições, mas vou calcular a área, que não é uma área verdadeira. Portanto, ela continua a ser medida em metros, porque essa área representa um deslocamento,
E pode ser positiva ou negativa à semelhança do deslocamento, poder ser positivo ou negativo. Se o corpo se desloca no sentido positivo, eu sei que as velocidades são positivas, então a área abaixo desse gráfico vai ser positiva. Mas se eu tiver a calcular deslocamento negativo, porque as velocidades são negativas, a área que eu vou obter terá um valor negativo. Voltando a pegar nos meus exemplos, no caso então do gráfico posição em função do tempo, para calcular um deslocamento, seja ele parcial ou total, vou buscar a posição final menos inicial. Estas duas posições vão depender do intervalo de tempo que eu considerar. Se eu considerar a totalidade do percurso, no exemplo que eu tenho aqui, a posição inicial é um zero e a posição final também é um zero. Então, se eu considerar aqui o deslocamento total, ele vai ser zero. Mas se eu quiser, por exemplo, trabalhar o intervalo de tempo de 1 a 3 segundos, eu só quero aqui um deslocamento parcial, a minha posição final e inicial podem não ser as mesmas. Ao fim de 3 segundos, a minha posição está ali nos 2 metros. Então, 2 menos a posição inicial, que em 1 segundo corresponde a menos 2. Cuidado aqui com o duplo menos, eu vou ter 2 mais 2, que me vai dar 4 metros. Posso ter valores diferentes se escolher intervalos de tempo diferentes. Já ao nível do gráfico, velocidade em função do tempo. Se o meu objetivo é calcular o deslocamento total, eu já tenho que ter aqui atenção a alguns pormenores. Para eu fazer este cálculo, eu vou precisar identificar o deslocamento no sentido positivo e somar-lhe o deslocamento no sentido negativo. Isso obriga-me a calcular cada um destes deslocamentos separadamente. Então, o deslocamento no sentido positivo vai corresponder à zona do gráfico onde eu tenho velocidades positivas. Vou sombrear aqui amarelo. Vou chamar-lhe área 1. Se calhar é melhor por aqui por cima para se ver melhor. Então, este valor desta área não é uma área verdadeira, portanto, não se vai exprimir em metros quadrados, vai-se exprimir em metros, porque isto representa na mesma um deslocamento, e neste caso terá um valor positivo. Já se eu quiser calcular deslocamento no sentido negativo, eu vou ter que ir buscar outra área, a área que diz respeito à secção do movimento no sentido negativo, esta que eu aqui representei a verde, só buscar aqui a caneta, área 2, e vai dar menos qualquer coisa metros. Este valor é negativo porque é componente negativa do deslocamento. Se eu quiser o deslocamento total, o que eu vou fazer é somar aquelas duas áreas. Na realidade, esta soma será uma subtração. Se eu tiver mais do que duas componentes do meu percurso, vou somar tantas áreas ou tantos deslocamentos quantos os que ocorrerem ao longo do meu movimento. Não se esqueçam que a componente do repouso não implica nenhum deslocamento, o corpo simplesmente não sai do sítio. Está sempre na mesma posição. Se em vez do deslocamento me pedirem a distância percorrida ou o espaço percorrido, a expressão mais geral diz-nos que a distância percorrida corresponde à soma dos módulos dos deslocamentos. Então, se eu já tenho os valores de cada deslocamento, aqui é preciso ter cuidado, eu não posso utilizar o deslocamento total para determinar a distância percorrida se no decorrer do meu movimento eu tive inversões de sentido. Eu tenho mesmo que somar os módulos de cada deslocamento, porque os deslocamentos negativos, ao retirar o módulo, ficam a apresentar um valor positivo e então a distância percorrida vai fazer a soma do comprimento de cada um desses percursos. Ao nível do gráfico velocidade em função do tempo, a lógica é a mesma. Eu preciso trabalhar a soma dos módulos dos deslocamentos. Simplesmente cada um destes deslocamentos representa uma área. E então eu vou ter que somar os módulos das áreas envolvidas em cada parte do meu percurso. À medida que avançamos no estudo dos gráficos, as coisas vão ficando mais complicadas. E então, no fundo, como é que eu posso descobrir a velocidade instantânea ou a velocidade em cada instante do movimento do meu corpo, analisando estes dois tipos de gráficos. Para descobrirmos então a velocidade
instantânea. Podemos só tentar encontrar aqui fazer aqui a distinção para a velocidade média. Lembrar que a velocidade média se calcula dividindo o deslocamento pelo intervalo de tempo, mas esta velocidade média, a não ser que o corpo se desloque sempre à mesma velocidade, não nos dará a velocidade num instante. Então tem que ter esse cuidado. Num gráfico posição-tempo, se o gráfico for uma reta com um declive diferente de zero, a velocidade vai ser constante. E basicamente a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Mas isto só acontece se o gráfico for uma reta ou um segmento de reta com um declive diferente de zero. Se a reta for horizontal, o declive é nulo, então a velocidade é zero. Eu tenho aqui uma situação de repouso. A situação mais complicada é quando o meu gráfico é uma curva, porque se for uma curva, a velocidade é dada pelo declive da reta tangente à curva em cada ponto. E o declive vocês já aprenderam a calcular no terceiro ciclo. Eu vou buscar duas coordenadas e vou fazer o quociente entre a diferença das coordenadas nos y, dividir pela diferença das coordenadas no x. Então, basicamente, se eu tiver num gráfico de posição em função do tempo, qualquer coisa deste género, eu para traçar a tangente, portanto, vou traçar aqui num ponto qualquer, opa, saiu um bocadinho fora, ora, aguentem lá um pedacinho. Se eu tiver esta tangente, o que eu vou fazer depois é buscar dois pontos desta reta tangente, são vocês que escolhem esses dois pontos. Um tem coordenadas xa e YA, vou pôr este aqui, por exemplo, xa, YA, e este aqui embaixo será o XB, YB. E depois vamos estabelecer a diferença das coordenadas no X sobre a diferença das coordenadas nos Y. Instantes diferentes vão ter declives diferentes. Na calculadora fazer isto é mais seguro, mas obriga-nos a ter a função que descreve o movimento. Portanto, se eu pensar na calculadora Casio, vou acionar o F1, que tem por cima Trace, e depois de acionar o F1, vai-me aparecer no ecrã uma indicação dy sobre dx. O dy sobre dx corresponde ao declive da reta tangente ao gráfico. Se depois vocês querem, vou pôr aqui tangente com TG, se depois vocês quiserem a velocidade instantânea num instante em particular, é só teclar qual é que é o instante, abre logo uma janelinha onde vocês podem confirmar o valor do instante que escolheram e depois, automaticamente, no ecrã é ajustado este quociente para vos dar quanto é que é a velocidade naquele instante ou o declive da reta tangente ao gráfico, àquele gráfico que está na calculadora naquele instante. Se em vez de um gráfico de posição de tempo me derem um gráfico de velocidade em função do tempo, a velocidade é obtida por leitura direta no gráfico. Basicamente, eu vou olhar para o eixo dos y e perceber qual é que é o valor correspondente. Já ao nível dos tipos de movimento, costumam haver aqui algumas confusões. Então, é preciso distinguir primeiro os tipos de movimento do sentido. O sentido é positivo ou negativo. Os tipos de movimento podem ser uniforme ou variado. Como é que eu os distingo? O movimento é uniforme se o módulo da velocidade for constante, e atenção aqui a esta palavra, que é uma palavra-chave. Estamos a falar do módulo da velocidade. Se eu generalizar para todos os tipos de trajetórias, o movimento só é uniforme se o módulo da velocidade for constante. Se for variado, ou melhor, se a velocidade estiver sempre a variar ao longo do tempo, o movimento diz-se variado e pode ser acelerado ou retardado. O acelerado ocorre quando o módulo da velocidade aumenta e o retardado quando o módulo da velocidade diminui. Não se esqueçam que para fazer essa distinção eu também tenho que perceber quando é que eu tenho repouso. E se eu tiver repouso, o meu gráfico tem que ser uma reta ou um segmento de reta horizontal, o qual apresenta declive zero, portanto a velocidade também é zero. Agora, se o meu gráfico ainda for constituído por uma reta, um conjunto de segmentos de reta ou apenas um segmento de reta, no intervalo em que ele for descrito desta maneira,
o módulo da velocidade é constante. Perdão, ainda que o declive desse segmento de reta seja diferente de zero, porque a reta não é horizontal. E nessas circunstâncias o movimento diz-se uniforme. Portanto, o módulo da velocidade é constante. Se o gráfico for uma curva, o gráfico, posição, tempo, então eu já sei que tenho que analisar os declives da reta tangente ao gráfico. Estes declives vão estar sempre a variar e eu tenho aqui ver se essa inclinação, esse declive aumenta ou diminui. Se aumentar, então o movimento diz-se acelerado. Se diminuir, então o movimento diz-se retardado. Eu tenho que analisar as retas tangente e perceber qual é a situação que eu tenho. Eu já vou mostrar em exemplo. O gráfico velocidade-tempo é um pouquinho diferente. Eu, para conseguir identificar aqui os tipos de movimento, tenho que perceber o que é que está a acontecer ao módulo da velocidade. E isso eu também consigo ler no gráfico. Então, se o módulo da velocidade for uma constante, aqui vou ter um segmento de reta horizontal. Então, nessas circunstâncias, o movimento é uniforme. Distingam daqui etapas em que a velocidade é zero. Se não há inclinação, ou se não há inclinação, o corpo está em repouso. Portanto, quando eu estou aqui a falar de segmentos de reta horizontais, não podem coincidir com o eixo do X. Para termos movimento acelerado ou retardado, de novo, vou fazer a leitura no eixo dos Y e ver o que é que está a acontecer ao módulo da velocidade. Se o módulo aumentar, é acelerado. Se o módulo diminuir, é retardado. Uma forma rápida de eu ver isto é perceber se o gráfico se afasta do zero, então o movimento é acelerado. Se ele se aproxima do zero, ele será retardado. Nos exemplos que estávamos a trabalhar, só lembrar que o que eu tenho no gráfico posição-tempo, eu tenho sempre que ver o que é que está a acontecer às tangentes ao gráfico em cada ponto. Então, até T1, o que tem aqui a acontecer é uma diminuição do declive das retas tangentes ao gráfico, até porque este gráfico é uma curva, e essa diminuição, estou aqui entusiasmada com as cores, e enganei-me a acionar a caneta. Quando eu vou fazer a inclinação das retas tangentes, até 1 segundo, o que eu estou a ver é que há uma diminuição dessa inclinação das retas tangentes. O que implica que nesta fase, se eu tenho diminuição da velocidade, então o movimento vai ser retardado. Ele continua a ocorrer no sentido negativo, isso está tudo bem. Agora, a partir de T1, eu já tenho o movimento no sentido positivo, até t igual a 3. Então eu tenho que perceber o que é que está a acontecer à inclinação das retas tangentes a partir do t igual a 1. Se repararem, eu tenho aqui a inclinação a aumentar. Como a inclinação aumenta, a velocidade está a diminuir e o movimento será acelerado. Ainda posso analisar aqui um bocadinho do meu gráfico diferente. Este pedacinho aqui parece um segmento de reta e ao parecer um segmento de reta significa que a velocidade em módulo é uma constante. E se é uma constante, o movimento é uniforme. Esqueci-me de indicar aqui, quando apresentei o aumento ou a diminuição da velocidade, estou sempre a falar do módulo. Estamos a falar, na primeira etapa, da diminuição do módulo da velocidade, na segunda etapa do aumento do módulo da velocidade. De maneira que nesta parte preta o que eu tenho é uma manutenção do módulo da velocidade que faz com que o movimento seja uniforme. Se eu continuar a avançar até aos 3 segundos, o que eu sei é que, se eu pensar na inclinação das retas tangentes, ela está novamente a diminuir. Então vou ter uma diminuição do módulo da velocidade e o movimento neste bocadinho será retardado. Por outro lado, na fase final do movimento, aqui tenho uma inversão, t igual a 3, à semelhança do que tive em t igual a 1 segundo, que já tínhamos visto lá atrás. Portanto, a partir de t igual a 3, volto a ter um aumento da inclinação das retas tangente, o que significa que há um aumento do módulo da velocidade e, portanto, eu volto a ter um movimento acelerado. Já no gráfico velocidade-tempo,
as coisas são um pouquinho diferentes. Eu consigo olhar para aqui e ver que de T1 até o T2, eu tenho o gráfico a afastar-se do eixo do X. Então vou ter um movimento acelerado. Já do T2 ao T3, o gráfico aproxima-se do X, do eixo do X. Então é retardado. Do T3 ao T4, volta a afastar-se. Volta a ter movimento acelerado. T4 a T5, reparem aqui na reta horizontal, ou segmento reta horizontal, que me diz que o declive não se altera. O movimento será, portanto, uniforme. Finalmente, de T5 a T6, volta a ter uma aproximação ao eixo do X, o que faz com que nesta fase o movimento seja retardado. De novo, até T1, o que eu tenho é repouso. Não é movimento, é exatamente a ausência de movimento. Só falta abordarmos a aceleração. A aceleração traduz quanto é que a velocidade varia no decorrer do tempo. E é isso que vamos ver. Se eu pensar nos gráficos posição-tempo, nós não conseguimos calcular a aceleração a partir deste tipo de gráficos de jeito nenhum. No entanto, a linha deste gráfico vai determinar algumas informações que também são pertinentes. Se o meu gráfico for uma reta com declive diferente de zero e tivermos informação no enunciado que o movimento é retilíneo, cuidado aqui com este i, não é olhar para o gráfico, eu não sei, olhando para o gráfico, que tipo de trajetória que tenho. Tem que estar lá determinado no enunciado do problema. Então, se o gráfico é uma reta com declive diferente de zero e se o movimento for retilíneo, então a aceleração é zero. O módulo da velocidade mantém-se constante, eu tenho um movimento uniforme. Se a linha do gráfico for uma curva, a única coisa que eu sei é que a aceleração vai ser diferente de zero. Não sei mais nada. E como é que eu sei que a aceleração é diferente de zero? Porque se o gráfico for uma curva, o declive das retas tangentes vai-me dizer a velocidade e eu tenho que olhar para ele e perceber se esse declive aumenta ou diminui. Já nos gráficos de velocidade em função do tempo, se o meu objetivo é determinar a aceleração, convém reconhecer a expressão da aceleração média, quanto varia a velocidade no tempo, portanto, velocidade final menos velocidade inicial sobre o instante final menos o instante inicial. Mas mais importante do que conhecer a aceleração média, que não nos diz muita coisa, a não ser que o movimento descrito tenha aceleração constante, é conhecer a aceleração instantânea. E para conhecermos a aceleração instantânea, vamos usar o declive da reta tangente ao gráfico, que já vimos lá atrás como é que se calcula, através do conjunto das duas coordenadas. Só para terminar, nenhum gráfico nos diz qual é que é a forma da trajetória. Isto não inviabiliza que possamos ter indicações nos enunciados dos problemas com a forma da trajetória. O que eu sei é que o gráfico não me dá essa informação, mas ela pode estar disponível. Espero ter ajudado a esclarecer algumas das dificuldades ao nível dos gráficos posição-tempo e velocidade-tempo, mas qualquer coisa deixem-me mensagem, darei o meu melhor para vos tentar responder. Bom trabalho!